Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui comigo então para gravar esse episódio, Diego. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego. Não é mais líder de projeto, a gente teve algumas mudanças internas aqui. Eu estou mais à frente agora de toda a parte da operação da WePlan como um todo. Então, diretor de operações, né? O famoso COO, né? Chefe de operações da WePlan. É isso, então, mudança de cargo, mas eu sou Diego Pertile. Não é o primeiro episódio que estou aqui, né? Já existem vários aí, 75 episódios anteriores já no ar. Eu acho que você é o cara que mais esteve em todos os episódios. Antes era do Ismael, essa conforme a disponibilidade aí do time, né? Então o Head de Vendas tá super ocupado, galera. Correndo atrás da máquina. Show de bola. Se não tem vendas, não tem nada, né? Isso aí. E aqui do lado do Diego, então, Wesley. Fala, galera. Wesley, antigo Head de Operações, muda ano, a gente muda de função. Hoje tô atuando como Head de Expansão, tentando abrir as portas aí pro Brasil afora pro modelo de negócio da WePlan. Maravilha, galera. Então, galera, quem que pode introduzir o assunto hoje? A gente até estava conversando em off, né? Como responder essa pergunta? Será que a gente vai conseguir? Quanto custa um projeto de imóveis planejados? Então, a gente vai tentar chegar a essa definição. A gente não quer cravar nenhum valor, nem nada, mas a gente quer que fique claro, né? O quanto custa de forma relativa e também as diferenças entre cada tipo de... Não é só o quanto custa, é o quanto vale, né? Exato, o valor por trás disso, né? A gente tá falando de preço, a gente tá falando de valor, né? O que compõe o preço de um planejado. E a gente já quer aproveitar, então, e desmistificar um pouco esses nomes do mercado, né? Porque tem muito nome no mercado. O mercado começou com, sei lá, móveis prontos lá e depois foi pro... Me corrijam se eu estiver errado aí, na linha de tempo. Quem que veio primeiro? Veio o modulado, como primeiro tipo de móvel mais em larga escala. Isso, industrialização dos móveis. Industrialização em larga escala é o modulado, né? Modulado. Isso. E aí a gente começou a ter móveis sob medida, que você podia pegar esse modulado e meio que adaptar certas medidas prontas, ainda prontas na indústria. Se tivesse algum tipo de adaptação, teria que ser feito no local, né? Lembro até hoje que a moça do projeto dizia assim... 55 não dá, tá? Tem que ser 53,5. Tipo, isso quem já comprou móveis lembra disso, entendeu? Então, aí a gente chegou para a última etapa aí, que é móveis planejados ou móveis também sob medida, né? Porque atender totalmente a medida que o cliente necessita. Então, como que a gente resume tudo isso e explica cada um deles para quem tá nos ouvindo aí, saber onde vai encontrar cada um deles e quanto vai pagar em média? Vamos comparar aí produtos iguais, né? Quero fazer um banheiro. Em cada um deles, né, quanto eu pagaria em média, em termos de percentual aí, a gente consegue montar essa escadinha de produtos? Conseguimos sim. Só antes de nós entrar no assunto, vamos cobrar aí a nossa taxinha diária, né? Quem nos segue nas redes sociais está ouvindo apenas o episódio em áudio, né? Isso. Também nos siga lá no YouTube, né? Então, youtube.com/WePlanMob. Isso. Então, esse é o nosso nick lá no YouTube. A gente lá tá também em vídeo para quem tá apenas nos ouvindo, e segue nas redes sociais @WePlanMob e também o canal @WePlanEducação, né? Principalmente o WePlan Educação, que é o canal praticamente destinado a esse tipo de conteúdo, né? Perfeito. Então vamos lá. Hoje o nosso objetivo aqui é levar informação principalmente para quem é mais leigo no assunto, cliente consumidor final, ou até mesmo aquele profissional que está começando, né, dentro desse ramo aí do interiores, móveis planejados, para entender quais que são as diferenças que existem aí e por que existem preços e custos diferentes, né? Porque tudo é relativo. Nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio e dizer, são apenas móveis. Tem um ditado que a gente costuma falar que nós temos laranjas, temos banana, temos maçãs. Todas são frutas, mas não são a mesma fruta, né? Então, com móveis é a mesma situação. Nós temos os móveis modulados, nós temos os móveis prontos, tem os móveis planejados, sob medida. Cada um deles vai ter aí as suas diferenças e vamos falar, para ir criando uma cronologia aqui, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte dos modulados.
Então, assim, modulados é feito por indústria em grande escala. Geralmente ele tem uma padronização em medidas e cores. E dificilmente o cliente ou, enfim, o vendedor ali, o projetista, consegue mudar essas medidas e cores. Por que que existe isso? A indústria consegue otimizar os processos, ela economiza tempo, ela economiza matéria-prima, ela evita o desperdício. Então ela consegue dizer assim, ó, se eu pegar essa chapa aqui e fizer um balcão, sei lá, vou só chutar uma medida aqui, de 30 centímetros, eu consigo fazer um balcão a mais dentro dessa chapa aqui. Se eu fizer ela de 32, eu já não consigo mais. Então essa é uma característica muito comum do modulado, que é ser medidas redondas. Vamos falar, é um balcão de 40 centímetros, de 50 centímetros, ou de 60, 80, até 1 metro, né? Esse é o que encontra no mercado. Então, a indústria vai ter lá, geralmente, poucas opções, né? Das que a gente conhece por aí, às vezes trabalham com 4, 5 opções de cores, principalmente na parte das portas, nem tanto em caixaria. A caixaria dela fica uma cor mais neutra, geralmente no branco, que é, novamente, para otimizar custos. Então, hoje, onde é que você encontra o modulado? Modulado, geralmente, você vai encontrar em lojas de móveis como uma Magazine, né? A Magazine vai ter lá por catálogo. É muito comum você ver nos folders, né? Quando eles fazem a divulgação, aquela cozinha de canto ou aquela cozinha reta, módulo de canto, módulo de 1,20 e módulo de 80 para o cooktop, por exemplo. Esse é o modulado padrão. Então, é um produto industrializado, é um produto em série e tem seu custo otimizado por causa disso, né? Não sei se falta ainda alguma coisa sobre modulado. Eu acho que por essa questão das medidas, eles padronizaram isso justamente por uma questão de custo, né? Para produzir em escala e aproveitar o máximo do material possível, né? Então, tu comentou ali da linha do tempo, eu acho que tudo começou com o sob medida, que era o marceneiro lá produzindo móveis. A indústria viu uma necessidade do modulado, porque na época as máquinas só estavam preparadas para atender um certo tipo de peças, eles precisavam produzir em série para entregar mais em menos tempo, para compensar o trabalho do marceneiro na ponta, né? Então, e depois disso, hoje a gente vem com o planejado, que as indústrias foram vendo a necessidade de ter aquela qualidade naquele produto industrializado, com escala, mas ter uma personalização nele, né? Então, acho que o sob medida hoje que a gente conhece, ele principalmente vai ser feito pelo marceneiro. Eu coloco que o sob medida é tudo que vem depois do projeto. Então, muitas vezes o profissional faz o projeto e para atender aquele projeto, ele precisa ir atrás de um sob medida. O modulado, muitas vezes ele não precisa nem do especificador. O próprio comprador, às vezes, se ele consegue ter a noção ali, medir no espaço dele, ele vê que cabe aquilo lá, ele consegue ele mesmo colocar os módulos na sequência para fazer a sua linha, né? Como o Diego falou, tudo vai ser mais restrito, vai ser menos durabilidade, menos padrões de cores, então a personalização é bem menor. E o planejado, a gente diz hoje, a única diferença que eu tenho pro sob medida é que o projeto tem que ser pensado nele. Ele também tem uma série de cores ali padronizadas da indústria por uma questão de produção, de escala, mas ele já é bem mais editável a ponto de ser um sob medida. E normalmente o planejado ele não vem acompanhado de um planejamento de um arquiteto ou de um projetista. A gente pode até perceber no mercado que muitas vezes ele é um móvel de desenho de guardanapo, ou de troca de texto, assim, não, eu preciso de uma cozinha, tantas portas, não tem um briefing, não tem um desenho, não tem um layout. Tem muita marcenaria que ainda faz isso no boca a boca, né? Tem. Então não existe de fato aquilo que você falou, um planejamento, o arquiteto que está pensando, eu vou combinar com o tipo da tua janela, ou com o tipo do teu piso, com o certo o acabamento, seria, né, Johnny? O correto... Sim, o correto seria, mas talvez a distância do nome entre o sob medida e o planejado seja justamente isso, o planejamento, antecipação, pensar, fazer uma coisa inteligente para aquele espaço, entendeu? Outra comparação que a gente pode fazer é que o móvel planejado, ele é uma mistura, né, entre o modulado e o sob medida.
porque é uma indústria que faz, então ela produz sim em grande escala. Tem um padrão de furação. Exato, tem uma padronização, só que ele é mais amplo. Então a indústria coloca mais opções de cores, mais opções de materiais, mais opções de acabamento e permite fazer esse balcão na medida que o cliente quiser. Então a forma de construir esse balcão, essa cozinha, ele é em módulos. Cada 2 portas ou cada uma porta vai ser um balcão separado do outro. Mas esse balcão não quer dizer que ele tenha uma medida fixa. Ele pode ser variável. E essa herança do nome módulo, né? A questão da modulação, aquilo que o próprio Wesley falou. Tudo pensando na eficiência de produção e distribuição. A modulação vem justamente por isso. Para você criar coisas que possam subir em qualquer elevador, de qualquer apartamento, de qualquer espaço. Então ela é separado por módulos, por pequenas peças, né, encaixadas. Isso. E que herda um pouco dessa questão de módulos. E outra, o móvel planejado, ele herda essa coisa boa do modulado, que é pensar em módulos que sejam fáceis de transportar, que sejam fáceis de instalar e que possam ser trocados ou desatachados no futuro. Por exemplo, eu preciso colocar uma outra coisa no lugar, eu consigo tirar esse módulo e colocar outra coisa nesse espaço. Coisa que muitas vezes na marcenaria não existe esse pensamento, porque justamente, eu preciso preencher o espaço, eu vou fazer uma caixa só. Isso. Entendeu? E aí eu vou encher de porta e vou, se ficar meio frouxo, eu vou pôr uma coisa para reforçar aqui. Mas quando você parte do princípio que a modulação te ajuda em vários pontos, né, desde a produção até a distribuição, embora depois a gente vai entrar nos custos, que isso também aumenta um pouco o custo, isso no final traz um produto melhor, né? Exatamente. Eu gosto de falar que, já comentando em relação ao custo, que existem 3 pilares, né? Que é a estética. Então, a estética vai voltar em torno da personalização, o quanto você consegue personalizar teu produto. A qualidade, né? Que vai influenciar diretamente na durabilidade desse produto. E a funcionalidade, o que aquilo lá vai te entregar para você, né? Então, hoje a gente pega, por exemplo, o sob medida. Ele consegue te entregar a estética, porque ele é 100% personalizável. Ele vai conseguir te entregar a funcionalidade, porque ele foi feito em cima de um projeto, mas ele não vai conseguir te entregar a qualidade de uma indústria. Então ele peca nesse ponto. O modulado, ele não consegue te entregar a estética, porque ele não tem uma total personalização ali de cores, então ele é só a questão da funcionalidade, ele só vai cumprir aquela função. Boa. E ainda serão poucas funções, porque a modulação também era estrita, e a qualidade dele também é inferior. E a única que entrega essas 3, daí vem o planejado, que ele entrega tanto a estética, porque hoje ele é todo sob medida, você consegue fazer as cores que quiser, entrega a qualidade por continuar sendo um produto industrializado, e ele entrega a funcionalidade porque ele continua partindo de um projeto. Então, a gente tem o modulado que entrega apenas funcionalidade, o sob medida que agrega a estética junto à funcionalidade e o planejado que ainda consegue agregar a durabilidade a esses 2 pontos. Uma característica bem distinta do planejado que vai separar ali o que principalmente o que é sob medida, o que é feito pelo marceneiro, né? É o seguinte, no planejado, todo projeto, quem define o tamanho dessa peça não é a indústria. Não é a indústria que diz, essa peça tem que ser de medida X. Quem define isso é quem está projetando, seja o arquiteto, o designer, quem está na frente do computador. Então, no planejado, todo, digamos assim, o plano de corte é definido por quem está fazendo o projeto. Essa é uma característica. Quando a gente vai para um móvel tipo de marcenaria, que é um móvel sob medida, que é mais do que a gente estava falando agora, daquela extrema personalização, quem define literalmente isso não é quem está fazendo o projeto, mas quem vai produzir, que é o marceneiro. Ele que vai fazer aquela conferência fina de medidas que a gente chama, ele que vai definir se a prateleira fixa de um jeito ou do outro. Então, toda essa parte de execução fica com quem está produzindo e montando. No planejado, diferente, o arquiteto que desenvolveu o projeto já tem que pensar em toda essa cadeia. Ele pensa como vai ser produzido na indústria e depois como vai ser montado. Por isso que essa experiência que a indústria gera traz algumas situações que minimizam problemas. Por exemplo,
Hoje, dentro da indústria, quando a gente faz um pedido de planejado, existe um limite de medida de peça ou de chapa que é menor do que o limite total, literalmente, da chapa. Por exemplo, se tu comprar uma chapa de MDF crua direto no fornecedor, ela tem 2,75 m. Isso. 2,75 m. Na indústria, eu não consigo produzir uma peça de 2,75, porque eles vão avaliar a seguinte situação. Tem que fazer recorte, requadro e tudo mais, mas principalmente transporte e entrega. Isso vai entrar dentro de um elevador depois, vai subir pelas escadas, vai fazer aquele giro que precisa. Então, a indústria coloca alguns limites de segurança. Mas mesmo assim, se você optar ou na necessidade daquele projeto, aquela peça precisa ser maior, a indústria também produz. Ela só cria alguns gatilhos onde evita alguns problemas. A forma que ele vai construir, por exemplo, um balcão também, ela é totalmente diferente, né? Olhando de frente, um balcão depois de montado com uma pedra, uma árvore em cima, esteticamente ele vai ser o mesmo, né? Mas a forma de construção que o marceneiro usou para fazer aquilo lá, que o modulado tem para fazer aquilo lá e o planejado são totalmente diferentes. O modulado, ele vai ser um material geralmente mais fino, vai ser um material, nem sempre vai ser MDF, então tem várias diferenças de material. O marceneiro, ele vai ter, muitas vezes vai tentar otimizar o material, então em vez de fazer módulos, ele vai fazer um módulo inteiro, vai fazer uma base inteira com algumas divisórias para melhorar a estrutura. Muitas vezes ele vai usar um fundo só pregado por trás, não vai ser encaixado. Muitas vezes ele não vai fazer o fitamento de borda em locais que não aparecem. Isso. Então ele é bem mais para cumprir a função ali do que por uma durabilidade, tá? E já a indústria, como eles não sabem exatamente o que a gente está fazendo com o móvel, eles estão só produzindo as peças, eles garantem a melhor qualidade naquela peça. Então eles fitam todos os lados, eles garantem que não vai ter problema de mofo, eles mandam um fundo encaixado, afastado da parede, para se eu precisar puxar uma tomada. Então, diversos pontos que influenciam na qualidade. Uma grande diferença também do modulado e do planejado, que é importante ressaltar, como um dispensa o arquiteto ali na ponta, o designer fazendo o projeto, muitas vezes o cliente pode optar por comprar aquele modulado. E ele consegue ter a noção que ele vai encaixar os módulos ali na parede e vai caber. Mas o controle de pontos hidráulicos, por exemplo, eu vou colocar aquela torre no micro-ondas, justamente eu só consigo colocar ela na parede onde eu não tenho tomado. Então, eu vou comprar aquele balcão lá, eu não consigo controlar a altura daquele balcão, vai dar no meio do meu ponto d'água. Então, existem diversos fatores que podem complicar a compra de um modulado, tá? No planejado, você consegue prever tudo isso, como você faz o projeto específico para aquele espaço. Se precisar puxar uma tomada, você vai colocar um painel na parede para puxar por trás. Você já sabe que tem que puxar atrás no balcão. O ponto da água, você já faz o balcão específico para ele dar bem na medida. Então, isso também é um fator que influencia bastante. Outro que eu gosto de ressaltar também é a questão da montagem. Muitas vezes o cliente ele compra um modulado, ele vai precisar contratar um terceiro para realizar a montagem daquilo lá. Muitas vezes esse terceiro não é especializado em fazer furações específicas naquele módulo. Muitas vezes ele não tem um material específico, não tem Quem comprou com móveis em lojas padrão, em lojas de magazine, já deve ter passado por essa situação. Compra, aí vem o balcãozinho, o pessoal larga lá na porta da tua casa e daí tu fala, mas tem que pendurar na parede. Eles, não, a gente não fura a parede, a gente não pendura. E aí você tem furadeira pra fazer isso? Não, você e tanto tem que uma as lojas já pra vendem o serviço de montagem acoplado na venda, porque é uma necessidade mínima de qualquer pessoa, a não ser aquela que quer montar. E o mais legal, também é legal falar, porque eu já passei por isso, tem montadores que são tão apressados, né, que eles montam sobrando peça. Né? Então, assim, tu não vai ter garantia. Parafuso eu duvido e ele vai que dizer não assim, sobre um. Ele vai dizer assim, ele vai mexer assim, vai dizer, tá firme, mas sobrou essas peças aqui, então tu não tem o que fazer, né? Ele ainda às vezes ele jamais vai ler o manual. Eles mandam a mais pra sobrar mesmo. Ele jamais vai ler o manual. Então, por que a gente tá explicando tudo isso, né, galera? Pra chegar na questão do valor. Isso. Quando a gente começa a explicar o que tem por trás de cada um dos tipos... A finalidade, né? E a finalidade também é bom falar, né, Wesley? A gente não está dizendo assim, você que compra modulado não está comprando o melhor produto. Não. Talvez o modulado é melhor para você nesse momento. Perfeito. Porque aí que está a questão. O próprio Wesley falou,
O modulado, muitas vezes você tem que adaptar o ambiente para ele funcionar lá dentro, para ele entrar, para ele caber. Tu vai ter que puxar uma tomada para o lado, tu vai ter que esconder uma tomada, então você está adaptando o ambiente para o móvel. No planejado personalizado é o contrário, é o móvel que se adapta ao teu espaço e ele conversa com o teu espaço. Então tu não tem esses estresses e muitas vezes ele é planejado e pensado para que funcione dentro do teu lugar. E quando a gente fala de planejado, tu precisa ter um profissional pensando para que aquilo aconteça de forma adequada. Então existe um custo embutido, sim, que é essa pessoa que está planejando isso por você. Então, literalmente é a diferença entre ter um planejado e um modulado, onde você compra ele por catálogo, ou você compra ele pelo site. A diferença o cliente é leigo, ele não sabe se aquilo realmente vai dar certo ou não, ele só vai saber a medida total. Ah, minha parede tem 2 metros, mas aonde que vai ficar a divisão desses 2 metros? Ele não sabe. Então ele vai só jogar a medida total. Entrando para o ramo dos planejados, sob medida, vai ter uma pessoa profissional que já fez e executou aquilo várias e várias vezes e ela já tem uma bagagem para dizer... Tem uma bagagem para dizer assim... A gestão do projeto fica na mão do especialista, né? O profissional ele vai dizer, não, você está pensando em fazer assim, mas eu sugiro que você faça assim. Mas ainda digamos assim, é uma gestão mínima de conflito ali para que dê certo e ainda dá alguns problemas. Diferente do planejado personalizado, no final, que aí o profissional, o arquiteto, o projetista, ele vai, aquilo que eu falei, ele vai não só fazer o móvel funcionar na tua situação do teu espaço, como ele vai dar novas possibilidades para aquele teu espaço. Ele vai fazer o teu espaço ganhar mais funções, né? Tu tem um profissional ali que elaborou o projeto que tá sempre olhando tendência, novidade, ele sabe o que tem de novo no mercado. Você tem um eletro novo, uma geladeira, um cooktop, um forno, então ele já consegue te trazer soluções que, se você tiver que sair do zero, sem conhecimento nenhum, provavelmente vai dar errado. Hoje, se você quiser comprar um eletro, alguma coisa pensado para você, eu quero aquele forno específico porque eu sei que ele vai atender, eu gosto de cozinhar, eu preciso daquele forno. É muito difícil que esse forno vai atender você num modulado, tá? É muito difícil que ele vai caber num móvel modulado. Então, essa questão de funcionalidade, eu gosto de falar que o modulado, ele compra aquela função básica, que é ter uma pia ali, um lugar pro cooktop, e se tu conseguir acertar o forno micro-ondas, tu tem que comprar para aquele móvel ainda, né? O planejado não. Você quer, eu preciso de uma ilha, porque eu preciso de mais de bancada, porque eu gosto de trabalhar bastante coisas abertas, gosto de cortar as coisas. Então, ele consegue cumprir muitas funções que o modulado não consegue, né? Ele realmente consegue cumprir suas necessidades. Então, quando você contrata alguém para fazer um projeto de interiores, preço, não existe um valor padrão onde você vai ter lá R$100 para fazer um banheiro, 500 para fazer uma cozinha. Isso não existe, não tem um valor padrão, não existe como tabelar. Por quê? Cada caso é um caso. Nós temos cozinhas de 4, 5 metros, nós vamos ter cozinha de 15, 20 metros. Então, cada situação vai ter o seu custo. Outra coisa, tudo depende também do que for a mais no projeto. Se nós estamos falando apenas do mobiliário que vai ali, ou o que vai complementar o restante. Um revestimento de parede, uma iluminação... Até mesmo no móvel, portas de espelho, essas coisas, Exato. Dificilmente você consegue no modulado, né? Então, até a própria personalização do mesmo projeto, ela agrega bem mais nessa linha dos planejados, né? Por exemplo, os 3 pilares que eu coloquei, o modulado, ele vai atender apenas uma funcionalidade. Então, tendência é ele ser mais barato. O sob medida, ele vai atender agregado ainda a personalização. Vai ser mais caro que o modulado. E o planejado, que te atende também a durabilidade, ele tende a ser mais caro do que o sob medida. É nessa escadinha mesmo, essa escadinha de valores. Em média, vamos comparar aí um móvel igual. A gente tem essa escadinha de valores porque cada um entrega. E seria até legal fazer, né, um exercício aí, um material gráfico que seria tipo um mapa de força, né? O que cada um tem mais vantajoso e menos vantajoso. E aí a pessoa olha para isso e consegue entender, né? Que o planejado, o personalizado, que no fim ele acaba unindo essas forças dos outros 2 tipos e ele consegue abraçar um mercado maior, né? Exatamente. E obviamente que o preço vem acompanhado para isso. E a gente consegue dizer assim, para quem é indicado cada tipo de
cada tipo de móvel, cada tipo de situação, porque a gente já falou em outro episódio, né, Diego, em outro momento, é diferente a pessoa que precisa de um móvel de hoje para amanhã, tá se mudando, fez mudança, precisa, não cabe meu negócio aqui, tem que pôr outro aqui no lugar. E ele não tá preocupado com estética, nada disso. É função total. Exato. Né? E aí tem pessoas que têm o sonho de ter seus móveis, quer fazer uma coisa toda pensada, tem até, inclusive, aspirações pessoais de religião, ou seja lá o que for, e quer colocar isso dentro do ambiente dela. Então, tudo vai depender da tua necessidade, né? Se eu pudesse colocar... Existem 3 momentos que a pessoa para comprar móveis planejados ou qualquer tipo de mobiliário para dentro de casa, né? A pessoa está indo para um apartamento ou uma casa alugada, então não é dela, ela não sabe quanto tempo que ela vai ficar lá, ela não sabe o que ela vai poder tirar de lá depois, aproveitar, quanto tempo depois ela vai sair. Para essa pessoa eu vou recomendar que ela use um modulado, tá? Vai ser um produto menos durável, mas vai atender a tua necessidade ali, a tua função. Vai ser um produto que, se você precisar, você consegue tirar depois e vai ser entregue muito mais rápido. O segundo momento é a pessoa que tem um imóvel e vai colocar para locação. Essa pessoa já tem que pensar diferente. Essa pessoa já tem que pensar num planejado. Por quê? Porque ela tem que ofertar mais qualidade naquele imóvel, justamente pelo oposto. Ela vai ter pessoas lá dentro, ela não sabe a rotatividade daquelas pessoas. A pessoa tá com um roupeiro lá, ele vai mobiliar aquilo lá com modulado, e vai entrar gente, vai sair gente, vai colocar coisas dentro de uma cozinha, dentro do roupeiro, vai mover o roupeiro um pouco para um lado, vai mover o roupeiro um pouco para o outro. Essa pessoa que vai locar o imóvel para alguém, ela precisa pensar no planejado. Ela faz algo específico para aquele ambiente que atende às necessidades de qualquer pessoa lá e que vai garantir uma durabilidade para indiferentes quantas pessoas locando aquilo lá vão passar. E o último, que é o mais certo que a gente tem, é a pessoa que está comprando móveis para si, né? Seja sua casa, seu apartamento. Que já pensa a longo prazo, exatamente. Né? Essa pessoa precisa atender tudo, né? Ela vai morar com certeza mais de 10, 15 anos ali, ela precisa que tenha toda a funcionalidade, as necessidades pessoais da pessoa, né? Precisa que aquilo seja durável, né? Para atender dentro desse tempo, e precisa que seja bonito, precisa que tenha estética, precisa chegar em casa e se sentir bem na própria casa, né? E como é um móvel que vai ficar na casa da pessoa por um longo tempo, tem uma vida útil muito longa, não é um móvel que você vai trocar ali em 1 ano, 2. Então, por isso que ele tem que ser pensado, por isso que ele tem que ser planejado. Não há nada pior do que você olhar para uma coisa que foi mal pensada, né? E ter que ficar toda com vez você 10 anos do teu lado. Existem questões que vai ter que conviver com isso, psicológicas vida, que entram né? nisso, né? O bem-estar é fundamental, né? Olha só, por exemplo, existem sim padrões técnicos onde os arquitetos, projetistas utilizam, por exemplo, a altura de uma mesa, a altura da bancada da cozinha. Existe um padrão para isso. Só que quando você faz um projeto, quando você faz um planejamento, o arquiteto, o projetista vai avaliar até a tua própria estatura. A estatura média da minha família lá em casa. Eu sou alto, mas a minha esposa é baixinha. Vou usar um exemplo lá da parte da cozinha, na hora de distribuir a cozinha. Eu vou fazer uma cozinha que as coisas estão muito pro alto, ela não vai alcançar. Então tem que ter mais distribuição, mais organização na parte de baixo. Isso para qualquer ambiente, vai fazer um dormitório e assim por diante. A família tem uma média de estatura mais alta. Aí sim, vamos fazer um aproveitamento melhor da parte de cima, porque ser bem aproveitado não quer dizer que você tem que encher todos os espaços. As pessoas às vezes têm esse conceito errado, né? Minha casa, meu apartamento é pequeno, tem que ser muito bem aproveitado, tem que ter móvel até pendurado no teto. Cara, não adianta ter um móvel num lugar que você não consegue utilizar. Ele vai custar e você vai estar perdendo teu tempo, dinheiro, para colocar, às vezes, um móvel onde você não usa. Quando você fala assim, Diego, me remete àquela questão que o próprio Wesley falou, né? Quem está conduzindo ou mandando no projeto daquele móvel? Olhando para o modulado, quem manda no móvel é a indústria. E você tem que comprar aquilo que está na prateleira. Ponto final. Você se adapta ao móvel. Quem conduz o projeto sob medida? Geralmente você e o profissional. Vocês vão ter uma conversa ali, vai ser uma troca de experiências e tal, e se der tudo certo, você vai conseguir ter uma boa solução. Já no planejado, quem conduz tudo isso é o profissional
projetista, o Especialista, arquiteto, né? especialista, né? O desenhista, o cara que ele muitas vezes ele vai questionar aquilo que você tava... Não, aqui eu quero fazer isso. Ele vai questionar o porquê você quer fazer aquilo. O que você quer fazer, porque né? ele tem uma bagagem que ele fez mais de uma cozinha, não é só a tua. Exato. É que a gente já falou sobre isso. Quem é do ramo, quem é projetista, quem é designer, acho que uma das perguntas que a maior parte repete quando vai fazer um briefing com o cliente é o seguinte: o que você não quer ter na sua cozinha? Porque... Boa, o que não funciona, né? Se começar pelo não já é um grande acerto, né? O cliente, ele, por mais que... Vamos imaginar um cenário que ele nunca comprou móveis planejados na vida antes. É a primeira vez que está fazendo. Mas ele já comprou móveis em algum outro momento, móveis prontos, e ele falou assim, cara, eu não quero mais ter móvel com pouca profundidade, porque eu ia guardar um prato no aéreo e não cabia, ia guardar uma travessa diferente e não cabia. Eu quero espaços amplos dentro do armário. Então, a pergunta que o projetista, que o arquiteto faz de o que você não quer ter, cara, ela é fundamental. E às vezes quem tá... O cliente, o consumidor final, que ele é o leigo, que não tem essa noção para colocar essa pergunta em pauta, ele vai olhar uma imagem e vai dizer, nossa, que cozinha bonita, é isso que eu preciso. Aí foi por causa que uma propaganda, né, muito bem montada, uma imagem muito bem montada, e vai só nesse ponto ali. E aí ela não se pergunta, mas será que esse puxador tem uma boa pega? Será que o sistema de abertura dessas portas é um sistema que me atende? Tem amortecimento? As corrediças das gavetas é uma corrediça que vai durar por um longo tempo? Ou é aquela coisa que em 2-3 meses que tá usando aqui já tá desencaixando a gaveta da minha cozinha, né? Então, um móvel planejado, um projeto, sempre vai ter um custo maior, porque tem uma inteligência envolvida por trás. Não é um produto de prateleira que tu vai lá e pega e bota na tua casa. Tem várias pessoas pensando para fazer aquilo acontecer. O arquiteto, o projetista, a indústria com a sua parte técnica, o montador depois que vai até a casa para fazer aquilo acontecer. Então, como envolve mais setores, automaticamente envolve um custo maior do que o móvel modulado comum. Diego, aonde que entra o WePlan nesse universo aí? Cara, que ela se encaixa aí? Nós somos a solução perfeita para quem procura planejados, né? Nós trabalhamos com arquitetos e designers profissionais que trabalham com projeto, que pensam na melhor solução para aquele cliente, naquele momento do cliente. Nós temos móveis corporativos, nós temos móveis residenciais, tem indústria que entrega em 15 dias, tem indústria que entrega em 40 dias, tem o mais em conta, tem o mais personalizado. Então, hoje a solução que a gente entrega é a mais completa possível para o cliente que está procurando. Sabe o que eu gosto de dizer, Diego? Que, assim, à medida que a tecnologia evolui, todo o mercado começa a ficar plano, sem muitas diferenças técnicas, né? Essa questão do débito técnico aí não aparece mais tanto. Até o próprio marceneiro, se ele for assim de mão cheia e um experientíssimo profissional e tiver um projetista do lado dele, ele consegue fazer trabalhos tão bons ou iguais a coisas que a gente compra na indústria, mas são raros, né? Mas o que eu gosto de dizer é assim, pela WePlan você tem acesso à tecnologia e à qualidade da indústria, porém a gente sabe que o produto, a chapa, a commodity que o marceneiro tem acesso e o que a indústria tem acesso é quase que a mesma, né? E a gente sabe que dentre as marcas que existem no mercado, que a gente for em lojas de imóveis planejados, quase que é o mesmo produto. O que muda? Tendências, decoração, cores, alguma coisinha diferente entre algumas marcas, mas assim, o básico, grosso, é quase tudo igual. Tá, a gente tendo isso em mente, qual é o jeito mais interessante de comprar esse produto, que é quase tudo a mesma coisa, né? A gente pode dizer assim, é quase tudo a mesma coisa, de um jeito que a gente tem acesso a esse produto de um jeito mais, talvez mais rápido, mais barato. Em alguns casos, eu digo que a WePlan é uma boa opção, porque eu vou ter a mesma qualidade que eu encontro naquela loja de grife, que é a mesma fábrica que faz para ela, é a fábrica que faz para a WePlan, né?
E eu não tô muito apegado à marca. Eu, tipo, sou uma pessoa que não tô apegado à marca. Porque eu sei que o MDF, a chapa do MDF, não tem muita diferença da chapa da marca A para B. Né? Muita diferença. A ponto do negócio, né, não funcionar. Então, o que eu costumo dizer é isso. Que você consegue ter acesso ao mesmo produto do mercado com outro tipo de vantagem. Perfeito. O cliente, quando contrata a WePlan ou um profissional credenciado da WePlan, ele contrata a expertise. Ele paga por todo aquele conhecimento que o profissional tem. Para quê? Para evitar erros, evitar dor de cabeça. E se caso der um problema, que pode acontecer, ele pode confiar que aquela empresa vai resolver. Então, hoje, uma das principais coisas que diferenciam a WePlan e outras empresas que trabalham com indústrias é a segurança. Onde você tem um contrato com uma empresa que vai te entregar um pós-venda, vai te entregar uma garantia, se precisar trocar uma peça, vai ser trocada. Diferente, voltamos a falar sobre um modulado, que é mais simples, que o valor é menor e assim por diante, que quando der um problema, dificilmente vai ter troca daquela peça. Dificilmente vai ter um montador indo na tua casa regular as portinhas porque desregulou. Aquilo fica por responsabilidade das pessoas. Então, quando contrata um serviço como o da WePlan, você paga por conforto, por know-how, né? Por know-how. Você paga para ter o teu tempo mais livre para focar no que você é bom. Se você é empresário, se você é mecânico, se você é dentista, médico, você foca no que você é bom. Tá lá na tua empresa ganhando dinheiro, no teu serviço, no teu trabalho. E você contrata quem é especialista em móveis planejados e interiores para executar isso. Eu acabei de cunhar uma tagline para a marca da WePlan aqui nesse episódio. É digamos assim, um slogan, né? WePlan é certeza. Porque assim, ela vai pegar tudo que não funcionou, tudo que deu de errado e resolveu. E para aquela pessoa que ela tem algum estigma do tipo assim, o último móvel que eu fiz lá deu vários pepinos, sabe? Cara, com a WePlan é certeza. Isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque o que você falou já está servida de bons profissionais. A parte de retaguarda do produto é excelente, nível top, igual marcas de grife. Então, não tem muito que dar errado. Exato. Né? Então, para mim, o WePlan é certeza, se dá para resumir dessa forma. Porque hoje a gente foca no planejado e não... Hoje a gente não trabalha com modulado e não trabalha com sob medida. Sob medida, o cliente, que nem você falou antes, ele pode muito bem ir lá, ter um relacionamento com o marceneiro que vai estar fazendo e fazer tudo diretamente lá. Então, é um objetivo dele. O modulado, talvez ele não precise nem de um profissional, ele pode fazer tudo por conta. Agora, o planejado, ele está investindo num produto com um preço agregado, ele está investindo num produto que é para casa dos sonhos, o apartamento do sonho deles, então ele precisa de um profissional especialista. E a WePlan vem justamente para dar na mão desse especialista o poder do resultado, que é conectar ele direto à indústria que o cliente precisa para sair da indústria direto para casa do cliente. Maravilha, galera. Eu acho que a gente respondeu bem. Eu acho que se fosse isso, passar uma mensagem final ali a respeito quanto custa um projeto de móveis planejados, não existe um custo tabelado. Você não vai conseguir encontrar um preço padrão se tu for procurar no mercado, porque vai mudar o produto, o serviço, a região, tudo muda. O que a gente aconselha é procurar profissionais especialistas, quem já trabalha com interiores, quem já trabalha com móveis planejados. A dica que a gente dá é não fica querendo inventar a roda, começar do zero custa caro, né? O errar custa... Agora você respondeu, né, Diego? Quanto custa móveis planejados é o custo da certeza. É o custo da certeza. A certeza tem um custo, né? A gente ir pro certo e não o duvidoso ou aquilo que tem margem para dar problema, né? Não digo duvidoso do lado ruim, eu digo duvidoso do tipo... vai dar tudo certo, sabe? Porque é um alívio quando dá tudo certo. E é raro quando dá tudo certo. Então, o custo da certeza é o planejado. O custo da certeza é o WePlan. Isso aí. É isso aí, galera. Então, para quem pensa em comprar móveis, para quem pensa... para quem quer ter certeza, né? E tá disposto a pagar pela certeza, como eu falei. Daqui a pouco a pessoa quer comprar um pouco de briga e resolver os pepinos do móvel dela. Tudo certo, né? Talvez o WePlan não seja para você, mas para você que quer ter certeza, quer fazer com que dê certo e quer deixar o pepino na mão de quem entende, né? Deixar que o profissional e a WePlan e a indústria resolvam isso, é uma boa pedida. Então,
a WePlan, inclusive, conecta, né, quem está precisando de móveis com Exato. quem fornece serviço de projeto. Perfeito. E a indústria já faz parte do Se fluxo tiver alguém nos ouvindo aí WePlan. que precise de Entra projeto, no site, isso, entra em lá. contato que o teu projeto vai cair para algum profissional. A WePlan Especialista faz assim, no melhor teu setor. profissional, melhor indústria. indicado se é corporativo, se é residencial. A WePlan tem um profissional que se encaixa a cada um desse perfil. Isso aí. E só avisar para quem novamente está nos ouvindo apenas em áudio, nos segue lá no YouTube. Se você está assistindo esse episódio ou assistindo ao WePlan pela primeira vez, comenta eu, daí a gente vai saber. Perfeito. Isso aí. Um abraço, Isso aí. pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até mais.